Olá! O acervo híbrido do Memorial do Instituto Federal da Bahia, à luz das humanidades digitais, é o título do nosso trabalho. Eu sou Tarsila Ramos, arquivista do Instituto Federal da Bahia, IFBA, e mestre do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal da Bahia, UFBA, juntamente com Zeni Duarte, professora pós-doutora da UFBA e da Universidade do Porto, a qual foi minha orientadora. Realizamos este trabalho, que é um recorte da minha pesquisa de mestrado. Por que deste tema? Com o avanço das áreas da ciência da informação e da tecnologia da informação e comunicação, as instituições reuniram documentação de variada natureza, gênero, formato, espécie e tipologia para compor acervos com maior abrangência. No bojo dessas transformações, surge o Centro de Documentação, entre outras instituições, muitas vezes compreendidas sem distinção entre si, a exemplo do Centro de Memória, do Centro Cultural e do Memorial. Esses lugares têm a sua essência o rompimento do paradigma custodial para o pós-custodial, por meio do uso das informações para as mais diversas finalidades oriundas de fontes arquivísticas, bibliográficas ou museológicas, e até mesmo experienciais. Atualmente, passou a fazer parte das instituições um espaço integrador, híbrido, onde prevalece a informação dita de memória, independente da sua origem, suporte e gênero documental, sejam de arquivo, de biblioteca e de museu. A demanda por espaços de memória integradores e híbridos começou a surgir na sociedade, e no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, o IFBA, não foi diferente, e em 2013 foi criada a Coordenação de Memória Institucional, a qual possui um memorial, campo empírico desta pesquisa. O recorte referente ao memorial do IFBA justifica-se por ser meu campo de atuação profissional. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, IFBA, criado no dia 29 de dezembro de 2008, quando sancionada a Lei 11.892, é responsável por instituir a Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica e transformou o Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia, Cefet, em Instituto Federal da Bahia, IFBA, vinculado ao Ministério da Educação, MEC, e membro do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, CONIF. Possui natureza jurídica de autarquia, detentor de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. A base do ensino técnico profissional, contudo, já estava bem fincada há muito mais tempo, desde 1909, ano em que o presidente Nilo Peçanha ergueu, em apenas 3 meses, as primeiras 19 escolas de aprendizes artífices, que revolucionaram a educação de um país. Essas escolas são a origem dos Centros Federais de Educação Profissional e Tecnológica, Cefetes, o qual o IFBA substituiu. Esse legado trouxe preocupações isoladas com a memória da instituição, através de servidores que registravam e guardavam documentos, visto que a instituição não tinha políticas de memória. E como muitas outras instituições, pensando em memória, nos marcos comemorativos, no ano do seu centenário, em 2009, reativou o Núcleo de Memória, que foi criado no ano de 2002. O núcleo deu início a ações de resgate desse passado através de campanha de doação de documentos, objetos, coletas de entrevistas, elaboração de um livro de memórias e um grande evento de comemoração dos 100 anos. Ações essas de colecionismo, tal como em museus e bibliotecas, já que nos arquivos a ação é por acumulação, ou seja, acumulação natural, e recolhimento aos arquivos permanentes. E para armazenar este acervo e continuar com as atividades, em 2013 foi criada a Coordenação de Memória Institucional, a qual possui um memorial. Portanto, diante dessa implementação do memorial, com a supracitada diversidade de acervos, foram baseados os objetivos desta pesquisa, a qual tem como objetivo geral compreender o processo de implementação do memorial do Instituto Federal da Bahia, IFBA, e a sua formação enquanto acervo híbrido, constituído por documentos arquivísticos, bibliográficos e museológicos. E como objetivos específicos, investigar conceitos e definições sobre o memorial, ou seja, o que é um memorial? Esboçar o surgimento e formação dos acervos do memorial do IFBA. Que acervos são esses? Verificar as contribuições das tecnologias da informação e comunicação em acervos híbridos.
As tecnologias digitais promovem o interrelacionamento entre documentos de arquivo, biblioteca e museu, e por isso, acervos híbridos não devem ser exclusivos de determinados conhecimentos técnicos, são necessários conhecimentos multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, e compartilhamento dos processos e sistemas. Para atingir os nossos objetivos, a metodologia foi uma abordagem qualitativa como um caminho para o desenvolvimento desta pesquisa descritiva a partir de procedimentos de cunho bibliográfico e documental, as quais estão descritas minuciosamente no trabalho completo. Como resultado, chegamos ao que é um memorial. Quando surgiu? Nota-se a inexistência de uma definição do que vem a ser memorial como instituição ou parte de uma instituição. Há uma dificuldade na ciência de nomear conceitos que às vezes são a mesma coisa ou têm uma pequena variação de sentido. A partir do pressuposto que se existe uma palavra é porque há um desvio de sentido, demos continuidade às investigações. Portanto, o que é um memorial? Quando surgiu? Os primeiros memoriais foram criados nos anos 1950 e estavam ligados ao tema de genocídios de vítimas de guerra, como o Memorial do Holocausto, inaugurado em 1953 em Jerusalém, Israel, denominado de Yad Vashem. A necessidade de uma nova forma de memorialização justificava a criação dos memoriais, devido ao direcionamento das grandes narrativas e experiências autoritárias em museus nacionais. Segundo o Dr. Paul Williams, estudo de 2007, professor da Universidade de Nova York, os memoriais são construídos tanto por histórias oficiais como por histórias pessoais. Na tentativa de categorizar os memoriais, o Conselho Internacional de Museus, ICOM, implantou em 2001 o Comitê Internacional de Museus Memoriais, ICMEMO, e conceituou memorial como instituições que desenvolvem a função de museus com a finalidade de homenagear as vítimas do Estado e salvaguardar os direitos humanos básicos. Assim, o ICOM reconhece que o termo representa um tipo específico de museu, dedicado a um evento histórico que comemora o sofrimento em massa de algum tipo. E por fim, mas não se esgota aqui, o conceito de memorial que mais se aproxima das realidades brasileiras foi definido pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, em 2021, em seu Manual de Gestão da Memória, onde diz que é um espaço de memória misto, podendo ser uma instituição de homenagem a personalidades, fatos ou atividades, que tem seu funcionamento voltado ao objeto da homenagem. Por seu caráter híbrido, pode conter acervos do gênero arquivístico, museológico e bibliográfico. Portanto, o CNJ ratifica o caráter híbrido do memorial de reunir acervos do gênero arquivístico, museológico e bibliográfico. O fato de o memorial ter como característica o acervo híbrido composto por documentos do gênero arquivístico, bibliográfico e museológico, estamos diante de unidades de informação diferentes, por isso, não pode tratar esses acervos como se tudo estivesse no mesmo plano de conhecimento e técnica. Os documentos arquivísticos devem ter tratamento de acordo com a arquivologia, os documentos bibliográficos de acordo com as técnicas da biblioteconomia e a documentação museológica de acordo com as técnicas e práticas da museologia. Por isso, como resultados, elencam-se discussões sobre a interação das teorias e práticas entre as mencionadas áreas e o que se entende sobre o sistema teórico e metodológico do memorial voltado às humanidades digitais. Por humanidades digitais, segundo Salcedo, pesquisa de 2021, para alguns tem um sentido de uma disciplina em construção, para outros parece ser um conjunto de práticas que elenca a inserção das humanidades tanto no contexto da cultura digital quanto no debate científico do paradigma da pós-custódia. A mudança de perfil dos lugares de memória é retrato de uma mudança de perfil de usuários. Não podemos mais trabalhar somente para o Estado ou para uma elite cultural. Tem que se atingir outro público, como, por exemplo, crianças, estudantes, jornalistas, por meio de outras linguagens, outros tratamentos, características dos novos formatos de lugares de memória à luz das humanidades digitais, como o nosso objeto, o memorial. Chegamos às seguintes considerações como conclusão. Para atuar em acervos híbridos à luz das humanidades digitais, destaca-se, então, um novo perfil de profissional da informação capaz de dialogar sobre as demandas das tecnologias da informação e comunicação alinhadas com o que importa ao público e à sociedade.
bem como observa-se a desconstrução de paradigmas custodiais com enfoque na integração entre as áreas de arquivo, biblioteca e museu. Aqui estão nossas principais referências. Agradecemos a atenção. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Eis os nossos contatos. Tarsila Ramos, tarsilaramos@gmail.com, Zeni Duarte, zenidu@gmail.com.